pessoas! Hoje eu vim falar um pouquinho de The Gen of I, ou Ai no Idenshi, e fiquem tranquilos, não teremos spoilers profundos, não teremos spoilers. Eu vim aqui falar pra vocês se esse anime compensa ou não. Ele é da temporada passada, eu sinto que muita gente não deu mais chance pra ele, e eu admito pra vocês que o banner não me chamou atenção, mas por causa da introdução eu resolvi dar uma olhadinha, e foi bem intrigante. Não foi bem o que eu esperava, mas foi intrigante. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Gente, a gente começa sabendo que nesse mundo a gente tem 3 classificações. Você pode ser humano, eu e você. Humanoides, todo o seu corpo, não todo, tipo assim, o cérebro seu, parabéns, humano, mas parece que o resto do seu corpo não é. Não pergunta, eu só aceito. Mas ok, humanoides, e aí a gente tem robôs, androides e afins, máquinas. São 3 tipos de seres que a gente tem aqui, não exatamente seres vivos, mas tipos de seres. E esse pessoal tá todo mundo convivendo no mesmo universo. Os androides podem ter diversas formas, tá? A gente tem ursinhos de pelúcia, a gente tem robôs que são mais câmeras que ficam no teto, e a gente tem robôs que parecem igualzinhos a nós. E aí o anime vai mostrando lentamente um pouquinho de como, dos problemas e de situações que seriam normais e pra gente pode dar uns bugs dessa sociedade. Isso já seria interessante o suficiente, porque pra caso vocês não lembrem ou não saibam, tem um programa na Netflix chamado Black Mirror, que tem a mesmíssima premissa, só que o Black Mirror é mais pesado. A gente não tem muitos episódios leves e fofos, e a gente, literalmente, o primeiro episódio você começa da forma mais fuck possível, e o negócio vai ficando mais fuck, mas ele costuma ir pra um lado mais dark. Agora, aqui não. Aqui vai ser um negócio mais tranquilo. No máximo vai fazer você pensar assim, como você se sentiria naquela situação e até onde iriam os parâmetros do que a gente considera a respeito de humanidades e de sentimentos, acima de tudo, e de limites. Limites é um negócio que a gente vê muito sendo discutido, qual que é o limite do ser humano, porque graças à ciência, da ciência e dos aparelhos e de coisas afins, a gente pode ir pra longe. A gente pode pegar o exemplo da greve que ocorreu por causa das inteligências artificiais. E também que tem artistas dos mais variados tipos reclamando desse negócio de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial compila um monte de trampo que as pessoas já fizeram, que humanos fizeram, sem dar crédito e sem dar verba para esses humanos, e usa para criar o próprio banco e assim começar a operar. Ou seja, você acabou de usar o trabalho dessas várias pessoas sem autorização, você vai simplesmente se aprimorar com ele, e aí você vai tomar o emprego dessas pessoas. Olha que divertido! E também a gente chega no ponto de qual que é o ponto e o limite da arte também nessa brincadeira, então assim dá pra ir longe. Só nisso, temos múltiplas pessoas com múltiplas opiniões, então assim, isso já é um bom ponto. Então esse anime às vezes bate nos negócios meio assim, e eu acho que isso já o torna interessante, que já vale a pena checar. Ele é o tipo de anime que tem uma história por trás, mas a história por trás não é o destaque. A história que tá rolando na frente é o destaque. A gente tem, simplesmente os humanoides humanos parecem um pouco mais em pé de igualdade. Só que aí a gente vê um humanoide que ele faz atletismo. E o amigo humano dele sempre ficou bem pra trás dele e agora ele tá passando ele. E aí ele tá puto, porque ele fala assim, os humanos podem evoluir indefinidamente, o que eu não acho que seja verdade. A gente também tem os nossos limites, principalmente físicos. Mas ele tem literalmente uma trava. Ele é um robô, basicamente, com o cérebro do humano. Então, tecnicamente, se ele não tivesse a trava, desde o começo ele não precisaria estar treinando, sabe? Então, os humanoides, eles são feitos pra o corpo deles se portar como os humanos. Você não pode fazer, você consegue fazer o backup de dados deles, mas é proibido por lei, eles têm travas, aparentemente, então isso foi uma discussão. A gente também tem outra discussão a respeito do ursinho de pelúcia, que é literalmente, cara, é um robô. Só que a criança dá muito carinho a ele, e aí você vê aquela criatura, não é uma criatura, aquele treco, né, é um objeto, só que ele se porta como se estivesse vivo, ele fala como se estivesse vivo, ele é programado pra isso. E ele cuida do humano dele de uma forma tão carinhosa, mas de novo, ele é programado pra isso. E racionalmente você sabe que aquilo é um objeto. Só que a criança tá apegada a ele, e ele tá cumprindo as funções dele tão bem que você não pode deixar de ficar com dó do que o ursinho leva. Você começa a ficar com empatia, e isso é um negócio humano maravilhoso. A gente consegue ter empatia por objetos. A gente consegue, tipo, não é, ele perdeu uma posse, tadinho. Não, é que dó do ursinho. Você não tá com dó da criança que vai ficar triste por perder o ursinho, você vai ficar com dó da porcaria do ursinho, porque ele tava se portando como se fosse um ser vivo. E você não consegue separar isso. Eu consigo. Eu entendi.
calma. Mas tem gente que, tipo assim, olha, beleza, mas a ideia da cena foi pra esse lado, sabe? Então, eu achei isso muito interessante. E a história por trás, ela é interessante. Infelizmente, ela não é explorada. Eu não vou dar spoiler sobre isso, mas basicamente é uma criança, ele é um adulto humano, ele é um doutor. Muitas das histórias não são focadas no consultório dele, mas em algum momento os personagens vão passar pelo consultório dele, sejam por qual motivo for. Ele trata mais humanoides, mas ele também acaba vendo ciborgues aqui, agitando uma coisa lá, e ele aceita, e isso foi o que me chamou a atenção na sinopse, mas isso não é o foco do anime, e eu acho que muita gente deve ter ficado full por causa disso, porque ele aceita trabalhos que tecnicamente ele tinha que denunciar pra polícia. Por exemplo, ele aceitou socorrer alguém que tinha feito um backup. A hora que ele fez um backup, a família fez um backup da humanoide, que era a mãe, simplesmente ela começou a bugar. E eles ficaram, pô, a gente quebrou ela. Eles fizeram um backup de uma maneira não muito saudável, e por causa disso, tipo, o humanoide meio que consegue pegar um vírus, não é bem um vírus, mas é tipo isso. Então ela tava dando meio que curto. A máquina tava zoando, só que eles não podiam levar no hospital, porque é fora da lei. Assim que eles olhassem o sistema dela, iam ver que o backup foi feito, denunciado pela polícia, e todo mundo ia preso. E os dois tinham uma filhinha. Então, assim, o marido ia ser preso, a mãe ia ser presa se desse pra salvar ela. E aí tinha aquela criança no meio. E aí eles estavam tentando arrumar um jeito de consertar a situação, e eles chamaram esse doutor. E o que chama atenção na sinopse é isso, que simplesmente esse doutor aceita lidar com casos ilegais. Só que 90% dos casos que a gente vai ver são casos legais. Então, assim, isso tá na sinopse como se ele trabalhasse assim, nas trevas, no submundo. Não trabalha. 99% das vezes que a gente vai ver ele fazendo alguma coisa é coisa legal. Mas ele aceita esses casos legais, e isso permite que a gente dê mais uma olhada em como isso afeta as famílias, e ele mesmo teve esse problema. Quando ele era criança, ele é humano. Ele foi adotado por uma humanoide. O que acontece com essa humanoide? Aparentemente não é humanoide sem gaguejar, vocês vão ter que me aturar. Ele tava muito doente. E aí ela aceitou um contrato com uma empresa porque ela precisava de um empréstimo, e também ela precisava da oportunidade de arrumar a doença do filho dela. Senão ele ia morrer. Ou ia ter graves consequências. Ela precisava dar um jeito. Ela tava desesperada. E aí eles falaram de fazer o backup. E ela ficou, ai, mas isso não é legal. E aí eles, sabe charlatão? Eu não diria que ela é inocente ao ponto de, ela não percebeu que tinha algo errado. Mas sabe quando você quer muito acreditar que tá tudo bem? Eu acho que foi uma dessas situações. E ela aceitou fazer o backup. O menino foi salvo. Agora ele é o doutor. Só que ela tá presa. E o backup dela tá em algum lugar por aí. Ou seja, uma pessoa com todas as memórias, a personalidade dela. Ela, versão 2.0, tá em algum lugar, algum país assim, do Oriente Médio, socado no meio de uma guerra. E aí ele quer resgatar esse backup, porque é a mãe dele. Só que isso é citado, tipo, num episódio ou outro, e a gente só vai ver, e a gente não vai ver isso desenrolando de verdade. Então a gente tem essa informação, vira e mexe a gente ganha mais alguma coisa pra adicionar essa informação, mas a gente não vai ver isso desenrolar. Então isso é um negócio que é aquele background muito interessante, mas que não é o foco principal. O foco principal parece ser essas anedotas contando a história desses ciborgues, desses humanoides, desses humanos. E aí a gente tem isso aí passando por trás, que infelizmente foi mal desenvolvido. Então eu acho que o defeito maior desse anime é isso. A gente tem uma sinopse falando como se ele fosse assim, nossa, ele trabalha nas sombras. Que não. A gente vai ver 2, 3 casos dele socorrendo gente que, tipo, se ele denunciasse pra polícia ia dar ruim. E a gente tem essa história da mãe dele que fica... É tudo explicado bonitinho, mas a gente não tem a resolução de onde tá esse backup. E se ele vai conseguir resgatar esse backup. Então eu acho que esse é o problema principal. Só que a gente vê todas essas histórias passando e é muito interessante. Pra encerrar, eu gostaria de contar a história um pouquinho de um ciborgue. Nesse mundo, a gente consegue contratar um ciborgue pra, tipo, qualquer coisa. Então tem empresas de aluguéis de namorados, namoradas. Simplesmente você pode estar, tipo, namorando um ciborgue. E é normal. É, tipo, legalizado, é normal, não é bizarro, não é tipo humano que casou com a Hatsune Miku, sabe? O tipo assim, nossa, decidi casar com a minha cadeira. Não é isso, é tranquilo. Você pode namorar, você contrata, ou seja, você paga, e aquele robô fica com você e ele é seu namorado. E a hora que deu, você devolve ele, aí ele é apagado. Mas é feito um backup porque de ciborgue, de, tipo, não ciborgue, é Android. Eu tô falando ciborgue o vídeo inteiro errado. Android, você pode fazer backup sem problema nenhum. E aí, simplesmente... Eu tô destruindo minha casa. Pois é. E simplesmente ela pode, dentro de 5 anos, se ela quiser recomeçar a namorar ele, ela pode. Eles mandam o robô de volta pra casa e inserem o chip de volta. Depois desses 5 anos, eles deletam seus dados. A gente até vê 2 crianças numa janela, olhando assim, aquele ali é um humano com um ciborgue, aquele ali é um humano com humanoide. Os humanoides têm um olho diferente, os ciborgues costumam usar uma coleirinha, e os humanos normais
ando como eu e você. E é a única coisa que diferencia. Mas não é fácil tampar o pescoço do ciborgue? Será que uma lente talvez não disfarçaria um humanoide? Então, assim, até onde a gente sabe quem que é quem? E aí você fica aí. Cada episódio você pensa, bate um pouquinho no que é tabu pra mim. No que é o limite pra mim. Até onde vai a minha moral das coisas? Até onde? E é assim que o anime vai. Mas enfim, pessoal, Pandora Boquete está destruindo minha casa, então eu vou ter que parar agora. Mas espero que vocês tenham gostado. Até o próximo anime. Bye. Bye.